Bom, galera, estamos gravando aqui, estamos começando mais uma aula da nossa mentoria Insider Trading. Deixa eu ir admitindo aqui a galera. E seguinte, galera, nessa aula aqui vai ser uma aula de acompanhamento, tá? Eu quero saber como que está sendo o resultado de vocês. Além disso, a gente vai falar sobre mesa proprietária, tá? E a gente vai falar também sobre o indicador do GRX, beleza? Do indicador GRX, não, o indicador do Insider Trading, tá? Tudo isso aí a gente vai estar falando na live de hoje. Só vou precisar que vocês coloquem aqui no bate-papo de 0 a 10 como que está a conexão do nosso áudio e do nosso vídeo para a gente começar a nossa aula. Deixa eu ver, 10, 10. Beleza. Fechou. Só deixa eu vir aqui. Beleza. Show. Bom, galera, sem enrolação, né? Vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou passar o conteúdo que eu tenho que passar para vocês e no final da nossa aula a gente troca uma ideia. Eu quero saber como está sendo o resultado de vocês, beleza? E tem que mutar alguém que está falando. Eu acho que eu já mutei aqui a galera, tá? Isso, já mutei todo mundo aqui, tá? Mas bora começar o nosso conteúdo para depois a gente poder trocar uma ideia e aí a gente fica até de madrugada aqui. Fechou? Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês, tá? É em relação ao conteúdo da mesa, beleza? Quem ia passar esse conteúdo aqui para vocês era o Jonathan, tá? Ele teve problemas pessoais, tá? Eu acredito que semana que vem ele já vai estar de volta aí na ativa. E por enquanto, para vocês não ficarem sem aulas, eu vou passar esse conteúdo de mesa proprietária aqui para vocês, tá? Eu estou conversando com o Jonathan, ele tá bem, tá? Não é nenhum problema grave assim com ele, tá? Ele tá bem, mas a princípio esse conteúdo de mesa eu vou estar passando aqui para vocês e também vou estar passando o conteúdo do indicador. Além disso, ok? Eu vou ver com o Jonathan se ele pode trazer um conteúdo a mais para vocês aqui na mentoria para complementar o conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Vamos começar então falando sobre o nosso conteúdo, o conteúdo da aula de hoje, que é o conteúdo sobre mesa proprietária, tá? Então a gente vai começar a falar nessa aula aqui sobre os projetos, né? O projeto da mesa proprietária, que é um dos projetos mais visados aí, desejados, de quem realmente quer viver de mercado financeiro. Para você que não sabe o que é uma mesa proprietária, tá? Antes de eu passar isso aqui para vocês, é o seguinte: mesa proprietária é basicamente a junção de uma pessoa que sabe multiplicar e rentabilizar dinheiro com a junção de uma pessoa que tem dinheiro e está procurando alguém para rentabilizar esse capital. Então, basicamente, um benefício, né, mútuo que esses dois lados vão colher. Basicamente, uma mesa proprietária é uma empresa que dá dinheiro para pessoas que sabem operar, sabem multiplicar o capital, e, por outro lado, você que sabe operar, você pode pegar esse dinheiro para você fazer as suas operações. Quais são os pontos positivos de você entrar numa mesa proprietária? O lado positivo é que você não precisa arriscar o seu próprio dinheiro, e o risco para você é zero. Ou seja, se você perder todo o dinheiro que você estiver operando, ou uma parte desse dinheiro, o risco não é seu, ou seja, você não precisa dar dinheiro ou pagar o loss que você teve, certo? Agora, se você tiver lucro, você participa apenas do lucro gerado em cima daquele capital. Então, vamos imaginar que você pegou um capital lá de 100 mil reais e nesse capital de 100 mil reais você conseguiu fazer 10 mil no mês, por exemplo. Desses 10 mil, uma parte vai ficar com você e outra parte vai ficar com a mesa proprietária, tá? Então, dessa forma, você só participa do lucro. Por que esse projeto ele é tão visado pelas pessoas, né? Simplesmente pelo fato de você não ter o peso psicológico, tá, de estar operando com o seu próprio capital. Tem muitas pessoas que não gostam de forma alguma operar com o seu próprio capital, porque tem peso psicológico. Muitas das vezes, o único capital que eles têm para colocar no mercado financeiro é o capital de conta,
né, que ele vai pagar, é o capital do seu almoço, por exemplo, do supermercado. Então, muitas pessoas não têm esse capital para colocar no mercado financeiro. A maioria das pessoas, quando entram, ela só coloca dinheiro, né? Coloca R$ 1.000, vai dar bom, perde os R$ 1.000. Coloca mais 1.000, coloca mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, e sempre fica nesse ciclo infinito, né? Então, o que eu vou passar aqui para vocês, acima de tudo, é muito importante você, primeiro, tá? Já está aplicando a metodologia do Insider Trade, beleza? Mas vamos lá, galera. O que é uma mesa proprietária, tá? Como eu já expliquei aqui para vocês o que é uma mesa proprietária, mas eu preciso explicar aqui para vocês agora, tá? Como que funciona para você entrar e participar de uma mesa proprietária, tá? Para você participar de uma mesa proprietária, existem uma sequência bem simples. Você vai basicamente pagar uma prova, tá? Ou seja, você vai pagar um teste, é um valor que ele é proporcional ao capital que você vai pegar, certo? E você vai pegar esse teste, que basicamente é uma conta de treinamento, né? Uma conta de demonstração, aonde você vai operar por um período de tempo e você tem uma meta ali a ser batida. Se você passar nessas metas, ou seja, se você mostrar para a mesa que fala o seguinte, ó, eu sei operar, você vai fazer essas operações aí na conta de simulador, conseguir bater todas as metas, você pega o capital dessa mesa para você fazer as suas operações. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui para vocês é que cada mesa, tá? Existem várias e várias e várias mesas proprietárias aí fora do mercado, tá? Mas as principais mesas, elas seguem as regras que eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? A maioria das mesas, elas seguem essas regras, mas o que eu vou estar passando não é uma verdade absoluta, não é que todas as mesas vão ser assim. Principalmente, a maioria das mesas proprietárias de Forex, tá? Seguem esse modelo que eu vou estar te passando, tá? Então, vamos lá. Qual que é o passo a passo que você precisa seguir, tá, para entrar numa mesa proprietária? O primeiro passo é pagar o teste de uma mesa proprietária. Depois que você pagou o teste, você vai receber uma conta e aí a gente vai entrar, tá, para a fase 1 da mesa proprietária, tá? Qual que é essa fase 1? A fase 1, basicamente, você tem de objetivo, né, fazer 10% de rentabilidade em cima daquele capital, tá? O seu stop máximo diário é 5%, ou seja, se você perder 5% do valor total do capital em um dia, você é reprovado na prova, tá? E o stop máximo é 10%. Então, se nos 30 dias você bater o seu stop, ou antes dos 30 dias você ficar 10% negativo, você também é reprovado. Ou seja, a tua meta é fazer 10% de rentabilidade. Então, imagina o seguinte, imagina que você pagou uma prova lá, uma prova de R$ 100.000, tá? E nessa prova de R$ 100.000, em 24 dias de operação, você conseguiu fazer R$ 115.000. Ou seja, você fez 15% do capital, então você conseguiu bater a sua meta aí. Agora, se no meio do caminho, tá? Vamos supor um dia lá, você começou com o seu capital, com R$ 100.000, e aí você chegou a ficar, sei lá, com um capital de R$ 85.000, você basicamente estopou, ou seja, perdeu esses 10%, tá? E geralmente os testes, principalmente do mercado Forex, tá? Eles têm um período máximo e mínimo para você realizar essa meta, tá? Então, na primeira fase, você tem 30 dias para realizar esses 10%, tá? E o período mínimo que você precisa fazer é 10 dias de operação, beleza? Depois que você pega, vamos supor que você fez esse primeiro teste, você conseguiu bater os 10%, tá? De rentabilidade. E aí você vai para a segunda fase, tá? Que basicamente é uma confirmação aí que você sabe fazer as suas operações. Essa segunda fase, ela é mais tranquila. Nessa segunda fase, o teu objetivo, a tua meta é fazer apenas 5%, tá? O stop máximo diário continua sendo 5%, o stop máximo diário, o stop máximo, ou seja, total, né?
ele continua sendo 10%, só que o período para você fazer esses 5% agora é 60 dias. Você vai ter o dobro de dias para você conseguir fazer essa porcentagem de 5%, tá? E o período mínimo é basicamente 10 dias, tá? Depois que você foi lá, bateu a fase 1, conseguiu fazer 10%, fez a fase 2, foi para a fase 2 e conseguiu bater 5% de rentabilidade, aí basicamente você vai para a fase 3 que você recebe, tá, a tua conta para você fazer as suas operações. E como que funciona nessa conta? Essa conta você vai ter o teu capital, você vai fazer as suas operações e 80% do lucro que for gerado, tá, mensalmente nessa conta vai ficar com você e 20% vai ficar para a mesa proprietária, tá? E o prejuízo mensal vai ficar 100% para a mesa proprietária, tá? Então você não participa do loss que você tiver na mesa, você só participa do lucro, beleza? Muito importante você entender isso. Então, voltando aqui, tá? Você pode, basicamente, se for muito rápido, tá? Você pode fazer todo esse passo a passo, assim, se você for muito bom, né? Você consegue entrar numa mesa proprietária em até mais ou menos 30 dias, tá? Assim, esses 30 dias eu estou levando em consideração o pagamento, você receber a conta, você começar a fazer as suas operações, receber a outra conta, tá? Por que que eu falo 30 dias? Porque, basicamente, o período mínimo da fase 1 é 10 dias. Então, você não consegue finalizar o primeiro período, a primeira fase, na verdade, do teste, em 10 dias, em menos de 10 dias. Então, o período mínimo é 10 dias na primeira fase. Na segunda fase, a gente tem um período mínimo que também é os 10 dias, certo? Então, são 20 dias de operação. Então, mais ou menos assim, se você for realmente muito bom, você, em um mês, consegue passar numa mesa proprietária no mercado Forex, tá? Para você fazer as suas operações. Beleza? Cara, o período máximo aí que você tem é até 90 dias, tá? 90 dias, ou seja, levando em consideração 30 dias da fase 1, vamos supor que você leve esses 30 dias para você bater essa meta, tá? E 60 dias na fase 2. Então, o período máximo que você tem é 90 dias aí, 90 dias, talvez uns 100 dias, para você fazer esse teste e entrar em uma mesa, tá bom? Então, é muito importante você, acima de tudo, entender como isso aqui funciona, tá? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, certo? Beleza? E aí, vamos lá. Basicamente, quando você vai entrar em uma mesa proprietária, tá? Existem várias coisas que você precisa definir, vários pontos que você precisa definir dependendo da mesa proprietária, tá? Isso eu estou te falando como uma pessoa que tem a sua própria mesa proprietária e uma pessoa que já estudou bastante sobre alguns modelos de mesa proprietária. Cara, primeiro ponto, existem mesas proprietárias aí no mercado que são golpe. Você precisa tomar cuidado com esses certos golpes, tá? Você faz o teste, paga a prova e quando você passa na prova, eles não te dão nenhum capital, nenhuma conta, beleza? Segunda coisa que você precisa prestar atenção, tem muitas mesas proprietárias hoje que são feitas para você não passar, que a meta, né, ela é praticamente impossível de ser realizada. Tá? Então, você precisa, antes de entrar numa mesa proprietária, identificar exatamente se tem drawdown, se tem drawdown, qual que é a meta, qual que é o máximo de stop, quantos dias de operação você precisa realizar para bater as metas e ver todos esses detalhes, tá, da prova para você não fazer cagada e entrar, pagar um teste que é impossível de passar. Tá? Terceiro ponto que você precisa entender é estar alinhado com o teu operacional e o gerenciamento que você vai utilizar dentro desse capital. Isso é, assim, muito importante. Porque imagina o seguinte, vou dar uma hipótese aqui para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que você vai utilizar a metodologia do Insider Trade, certo? Só que as suas operações é realizada no tempo gráfico diário, ou seja, cada vela tem a duração de um dia.
E aí você tem uma assertividade, um lucro muito positivo nas suas operações, mas, cara, em 30 dias, você só fez 2 operações e não conseguiu bater a sua meta. Ou seja, o teu operacional não está alinhado, nesse exemplo, tá? Com o tempo necessário para você passar em uma mesa proprietária. Tá? Então, o que você precisa alinhar primeiro, primeira coisa que você precisa entender, antes de eu falar isso aqui, primeira coisa que você precisa ter em mente, quais são as métricas dos seus resultados e do teu operacional, tá? Se você tem um operacional que você consegue fazer operações, por exemplo, todo dia, toda semana, beleza, tá? E você precisa ver que, se na pior das hipóteses, por exemplo, dando um exemplo aqui, no mês que eu menos fiz operações, eu fiz, sei lá, 15 operações. No mês que eu menos fiz operações. Qual que é, basicamente, o drawdown, não falo errado, o drawdown das suas operações? Qual que foi o pior cenário? Você precisa analisar isso para você colocar. Eu sempre gosto, quando a gente vai dar essa consultoria, principalmente para quem já está no mercado, tem um operacional alinhado ou quer utilizar esse tipo de operacional, a gente sempre precisa ter ideia de qual é o resultado, a métrica de assertividade, lucratividade operacional de uma pessoa. Porque aí o cara, por exemplo, ele tem um drawdown, cara, de 25% e ele quer fazer uma prova de uma mesa proprietária. Tem como dar bom? Tem, mas assim, tem que ajustar algumas coisas para não dar cagada, tá? Então, 2 coisas que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Os 2 tipos, tá, de gestão de capital que você precisa ter a realizar uma prova aí de uma mesa proprietária. A primeira gestão de capital, tá, é a gestão de capital para você realizar o teste, beleza? É muito importante que você tenha uma métrica para você entender todos esses pontos. Qual é a taxa de assertividade das suas operações? Qual que é o seu drawdown? Qual a sua rentabilidade média mensal? Qual o seu fator de lucro médio? Gabriel, o que é fator de lucro médio? Fator de lucro é basicamente a gestão de risco, né? Então, vamos supor que você faz operação de 3-1, 4-1, 5-1, mas o fator de lucro médio das suas operações é 4-1. Ou seja, a maioria das suas operações bate ali mais ou menos um risco e retorno de 4-1. Certo? Gabriel, eu preciso desses dados para passar em uma mesa proprietária? Óbvio que não. Eu estou te passando isso aqui para você entrar e realizar uma prova sabendo todas as possibilidades e, cara, tendo tudo em mão, tipo um mapa completo, para você saber qual que é o pior cenário, qual que é o melhor cenário que pode acontecer ali. Você pode pagar um teste de uma mesa, realizar o teste de qualquer jeito, sem ter gerenciamento, e passar. Tá? Aliás, com esse operacional aqui, se você tiver uma gestão de risco alinhada com o teu operacional, cara, é tranquilo de entrar numa mesa proprietária. Eu coloco esse tranquilo entre aspas, tá, galera? Assim, comparado com outros operacionais, esse operacional é tranquilo. Quando você tem um risco e retorno de 4-1, 5-1 dentro das suas operações, você consegue fazer as suas operações sem passar sufoco em um teste. Beleza? Então, se você quiser entrar numa mesa proprietária, já entendendo todo o mapa, ou seja, todo o caminho necessário para trilhar, você precisa ter esses dados aí, do teu operacional. Cara, os dados, vamos supor, todos aqui operam, tá? Insider Trading. Só que os dados que eu tenho das minhas operações são diferentes de você, que é diferente de outras pessoas que estão aqui na mentoria. Cada pessoa vai ter uma forma de operar diferente, tá? Mesmo que o fundamento seja o mesmo, vai ter pessoas que vai fazer preço médio, vai ter pessoas que vai fazer, cara, stop móvel, enfim, vai fazer várias coisas aí dentro do operacional, tá? Por isso que eu sempre passo o fundamento, beleza? Então, para a gente alinhar a sua gestão de capital para o teste da mesa,
você precisa ter esses dados aqui na tua mão. Por isso que é muito importante, antes de você fazer um teste de uma mesa proprietária, você operar ali, cara, numa conta demo, né? Cara, mesmo que seja uma conta demo, durante 30 dias, para você ter uma métrica exata de qual que é a média, né, dos seus resultados e todas essas informações. Beleza? Gabriel, eu não sei o que é drawdown. Drawdown é o seguinte, eu utilizei esse exemplo aqui, cara, é o exemplo mais didático que existe. Drawdown é o seguinte, imagina que você pega um capital de R$1.000 para você começar a fazer as suas operações, certo? E aí você começou, por exemplo, esse capital com R$1.000, você chegou a bater aqui, por exemplo, você chegou a bater esse capital a R$2.000 e esse capital ele voltou aqui, por exemplo, a R$1.500, certo? E depois ele seguiu crescente aí, certo? Esse drawdown é de 25%, ou seja, no desenvolvimento do seu capital, o ponto aonde você mais teve uma perca significativa, a perca maior, ou seja, a perca mais significativa que você teve, foi de 25%. Porque é muito importante você entender qual que é o seu drawdown, tá? Máximo aí. Porque é o seguinte, se isso aqui acontece quando você já está com o capital alavancado, beleza, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é esse drawdown acontecer logo aqui, por exemplo. Entende? Então, é muito importante você entender quais são todos os riscos. Então, cara, uma pessoa que já opera no mercado, isso eu estou passando aqui pessoas que já opera. E não necessariamente em conta real, tá? Gabriel, eu não tenho dinheiro, não quero investir o meu dinheiro no mercado. Eu quero testar, na verdade, praticar na conta demonstração, ficar treinando no simulador até estar bom o suficiente para entrar e realizar a prova de uma mesa proprietária. Beleza. Mas você vai fazer as suas operações na conta de simulador e os dados do simulador vai estar ali para você. E você vai usar esses dados para metrificar isso, tá? Então, você entendendo, tá, qual que é o drawdown médio aí das suas operações, você já consegue entender quais são os possíveis cenários, tá? Que você pode encontrar quando você for realizar o seu teste, o teste da sua mesa, tá? Para você pegar esse capital, beleza? Uma outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte, a gente tem mesas, né, com alguns tipos de regras. A primeira regra, tá? Um tipo de regra. Esse drawdown, em algumas mesas, beleza? Vamos supor aqui que você ficou, sei lá, você pegou um capital de R$10.000, certo? Você pegou esse capital de R$10.000 e você chegou a bater R$9.000. Você chegou a ficar, né, R$9.000. Ou seja, você ficou R$1.000 negativos com esse capital. Isso aqui é um drawdown, tá, de 10%. Você ficou 10% negativo do valor que iniciou as operações, certo? Agora, existe uma outra regra em mesas proprietárias, que é o drawdown flutuante. O que é esse drawdown flutuante? É o seguinte, imagina que você entrou, você começou o teste, né, com R$10.000 de capital e você você conseguiu levar esse capital aqui para R$15.000. Vamos colocar aqui, ó, R$20.000. Dando um exemplo, besta, tá? R$20.000. Só que, um certo ponto ali, você pegou e você ficou negativo, tá? Você, na verdade, pegou aqui
o seu capital ele desceu para R$18.000. Você começou com R$10.000, foi para 20 e depois desceu para R$18.000. O que é isso? Basicamente, você teve uma desvalorização do seu capital de 10%. Só que é 10% do lucro que foi gerado, não 10% em cima do valor inicial. Tem mesas proprietárias que esse drawdown é em cima do valor total. Então, não importa se você fez 1 milhão de lucro, se você voltar 10% para trás, você já sai, você já é reprovado na prova. Tá? Então, assim, cara, eu tô te passando isso para você não ficar comprando o teste de mesa proprietária aí, que tem regras impossíveis de serem realizadas, tá? Então, imagina o seguinte, você começa a fazer as suas operações lá, começa com R$1.000, aí você sobe, né? Consegue bater aí, sei lá, de 1.000 para R$3.000, dando um exemplo hipotético, tá, galera? Só para vocês entenderem de valores. Aí, desses R$3.000 que você conseguiu subir, ou seja, R$2.000 de lucro, você pega e você volta para 1.500. E aí, desses 1.500, ou seja, você perde metade do capital, mas aí, ainda assim você está com lucro, mas essa desvalorização faz você reprovar na mesa. Tá? Então, estou te passando isso para você ficar esperto aí, não ficar caindo em... não sei se isso entra como um golpe, mas é praticamente um golpe, né? É praticamente um segredinho que os caras usam aí para dificultar extremamente o teu resultado. Gabriel, quer dizer que qualquer mesa com drawdown flutuante é impossível de ser passada? Não. Tem algumas mesas que o drawdown é flutuante, mas é uma margem absurda, né? Então, assim, você tem uma margem muito, muito boa para você fazer as suas operações, para você conseguir trabalhar tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Os dois tipos de gerenciamento, o que você precisa entender é que esse gerenciamento aqui, você precisa ter todos esses dados aqui para você alinhar a tua gestão de capital para o teste da mesa, tá? Explicamos o que é drawdown e a gestão de capital para operar na mesa, tá? Seguinte, quando você entra na mesa proprietária, você tem basicamente uma regra que é o stop mensal. Por exemplo, se você pega um capital de R$100.000 e você, em um mês, volta e perde 10% desse capital, você sai da mesa proprietária. Eles basicamente te tiram da mesa proprietária porque você perdeu o máximo possível naquele mês. Tá? Então, assim, o que eu sempre passo para a galera é que depois que você entra na mesa proprietária, para ser impossível de você sair de uma mesa, né? Claro, dependendo da mesa, o ideal é você colocar o teu stop aí com 50% do stop máximo da mesa. Eu não sei se ficou redundante isso, mas é o seguinte, vamos supor que uma mesa proprietária ela tenha um stop, né? Depois que você entrou, isso aqui não tem nada a ver a teste, é depois que você entrou já está operando com o capital dos caras. Vamos supor que uma mesa, ela tem uma regra lá que se você voltar 10% negativos, tá? Você sai da mesa, você perde o seu capital. Certo? Desses 10%, não faz sentido nenhum você querer colocar... Calma aí. Aí, beleza. Não faz sentido nenhum você colocar o teu stop mensal com esse valor de 10%. É só você colocar, por exemplo, um valor menor, por exemplo, 5%, entende? De stop, ou menos ainda. Por quê? Porque, cara, dessa forma, mesmo que você pegue um mês ruim, você não tem praticamente nenhuma chance, caso você queira, caso você siga o seu gerenciamento, você não tem chance nenhuma de sair daquela mesa proprietária, entende? E quando você entra numa mesa, cara, você está operando ali com um risco zero para você, entende? Então, o que você também pode começar a realizar, por exemplo,
é para quem realmente... Para quem realmente... Como que eu posso falar? Quer fazer um plano de ação, né, de médio e longo prazo, o que você pode fazer é, por exemplo, entrar numa mesa proprietária, fazer o teste, por exemplo, de um capital de R$5.000. Você entra no teste de R$5.000, você pega esses R$5.000 e aí depois que você entrou nesse teste, você entrou nessa mesa de R$5.000, o lucro que você gerar nesse capital, você vai utilizar para comprar um outro teste, um teste de R$10.000. E aí sim você vai aumentando e comprando testes de várias mesas proprietárias, tá? Dessa forma, você usa o lucro das próprias mesas para você fazer as suas operações. Mas isso aqui a gente já aplicou para algumas pessoas, tem pessoas que vivem aplicando isso que eu estou passando para vocês, ganha muito dinheiro, e simplesmente o dinheiro para pagar os testes, né, ele tira da própria mesa. Mas uma coisa muito importante que vocês precisam entender, tá? A mesa proprietária, qual que é o game da mesa proprietária? Qual que é o game de uma mesa proprietária? A mesa proprietária, o objetivo dessa empresa, ela é diversificar o seu risco. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você é uma mesa proprietária e você tem 10 pessoas na sua mesa proprietária operando o seu capital. E imagina só se todo mundo começa a perder dinheiro, perder o seu dinheiro, aliás, né? Cara, você vai ter um treco, você vai ficar louco. Vocês não concordam comigo? Por causa disso, a mesa proprietária, ela tem várias pessoas com operacionais diferentes. Agora, vamos imaginar que você pegou uma pessoa, você pegou dessas 10 pessoas, você tem 3 pessoas fazendo as mesmas operações todos os dias. 3 contas na sua mesa proprietária operando no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo tempo, cara, as mesmas operações. Entrada, stop, o alvo, tudo mesmo. Cara, essas 3 contas, elas estão tendo o mesmo operacional e o mesmo gerenciamento, possivelmente, como não existe uma coincidência tão exata, né? Por causa disso, se essas 3 contas, que no caso seria uma pessoa só, com 3 contas diferentes, se essa pessoa tomar loss nesse operacional que está gerenciando essas 3 contas, o loss vai ser em 3 contas. Se essa pessoa ela perder 10% de cada capital, cara, seria, entre aspas, 30%. Então, o que a mesa proprietária ela faz? Ela se protege para não acontecer isso, e quando ela identifica que tem várias contas, 2 ou mais contas, realizando o mesmo operacional, na mesma entrada, na mesma operação, ela pega e bloqueia ambos os participantes, tá? E calma, fica tranquilo que não é assim, tipo, eu e você, a gente fez uma operação junto e essa operação que foi junta, a gente só fez uma operação e a nossa conta foi bloqueada. Não, existe um algoritmo que vai identificar um padrão nas operações, é óbvio, né? Mas é muito importante vocês entenderem isso, caso você queira fazer várias contas de várias mesas proprietárias. Então, se você for fazer várias contas, for pegar várias contas de mesa proprietária, o que você pode fazer é o seguinte, você vai pegar uma conta em cada mesa proprietária diferente, entende? Então, a gente tem várias mesas proprietárias, você pega uma conta em uma mesa, outra conta em outra, e você vai diversificando, tá? Existe também uma parada algumas mesas tem isso, outras mesas não tem, mas existe uma parada que você pode fazer o seu upgrade. O que é isso? Vamos supor que você fez o teste de R$10.000 numa mesa proprietária, você entrou nessa mesa, pegou um capital de R$10.000 e está operando lá. Agora, você quer pegar e não operar mais com R$10.000, você quer operar com, cara, R$500.000. O que você pode fazer? Você compra o teste nessa mesma conta sua, e aí se você passar nesse teste, esse saldo de R$500.000, ele basicamente
você faz um upgrade, né? E aí você consegue aumentar o valor que você está operando, tá? Então, você consegue fazer esse upgrade em algumas mesas proprietárias, beleza? É obrigado a operar todo dia? Não, tá? Assim, pelo menos na maioria das mesas, não é obrigado você operar todos os dias, tá? Em algumas mesas, você tem um período mínimo para você fazer as suas operações. Por exemplo, tem mesas proprietárias que você precisa operar no mínimo 5 dias com um lote de 0,01, alguma parada assim, tá? Então, assim, mas óbvio que você não é obrigado a operar todos os dias, tá? Muito menos quando você já é aprovado. Quando você já é aprovado, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que não pode acontecer é você voltar o máximo, né, em percentual daquela conta. Caso isso aconteça, você é retirado da mesa proprietária, tá? Ó, o drawdown flutuante, tá? Ele não entra saque. Então, o saque cara, não entra o saque, entende? Então, por exemplo, se você tem um capital de 100 mil reais, aí você pegou o capital de 100 mil reais, você gerou de lucro nesse capital 10 mil reais de lucro. 80% fica para você, 8 mil reais. Não é que o drawdown, isso aí vai contabilizar, né, no teu lucro. Não vai contabilizar, simplesmente você fez o seu saque, tá? Só contabiliza, nesse drawdown flutuante, as percas que você tem nas suas operações. Beleza? Fechou? Então, deixa eu pegar. Beleza. Então, alguém tem alguma outra dúvida em relação a mesas proprietárias? A mesa proprietária deixa aumentar o capital? Deixa, tá? É o que eu falei para vocês. Vocês podem, dependendo da mesa, a boa parte, a maioria das mesas deixa você fazer isso, tá? De você fazer o upgrade. Ou seja, você entra, você tem um capital de 5 mil reais, você quer pegar, tipo, um capital de 500 mil reais, você vai pagar o teste e aí você consegue fazer esse upgrade, beleza? Qual é o valor mínimo de uma mesa proprietária? Cara, tem mesas proprietárias. Você fala o valor mínimo do quê? Do valor que você vai operar ou o valor da prova? Mas quero dizer com os gains da conta. A nossa mesa proprietária deixa aumentar o capital? Ah, tá. Não, em relação a isso é óbvio. Quanto mais dinheiro você fizer na mesa para ele, está excelente, entendeu? Então, assim, cara, de verdade, pensa como um investidor. Se eu te dou, sei lá, 10 mil reais e desses 10 mil reais você transforma em 100 mil em um mês, eu vou frear você? Eu vou falar, cara, não, você está ganhando muito, você não pode mais operar? Cara, não tem teto de ganho. Você vai operar até o máximo, entende? Que a mesa proprietária está ganhando com o seu lucro, então tá perfeito. Beleza? Você vai recomendar alguma mesa proprietária para a gente? Cara, a gente tem algumas mesas proprietárias, tá? A mesa proprietária que eu recomendo para vocês é a FTMO, tá? É a principal mesa proprietária. Eu tenho a minha mesa proprietária, sem fazer merchan aqui para vocês, certo? Mas a FTMO é uma boa concorrente aí. Os caras são bem grandes, tá? Confiáveis. Não faz regras de má fé, né? Ou seja, regras que são impossíveis de serem realizadas. E para o mercado Forex, é uma das principais mesas que a gente tem hoje, tá? É uma mesa gringa, beleza? Só para você entender. É de fora. A mesa que eu tenho tem plano de carreira, conforme o valor
eles vão aumentando o número de contratos. Exatamente. Por isso que o que eu tô te falando aqui, tá? Não é uma regra, tá? Essas, assim, não é uma regra. Ah, tudo que eu passei aqui é para todas as mesas proprietárias. Não. Essas regras aqui que eu falei é principalmente para o mercado Forex, tá? Aqui no Brasil tem algumas coisas diferentes, tá? Mas não muda muita coisa, tá? E alguns detalhes realmente diferentes, tá? Beleza? Ahn, Você vai passar uma prova para a gente ver se conseguimos passar? Então, a ideia da mentoria, tá? É a gente dividir em 4 etapas, tá? A primeira etapa, gente, você já conseguiu se antecipar aí, né? A primeira etapa é a parte teórica, onde você vai aprender toda a teoria do insider trading. A segunda etapa é a parte de treinamento, que vocês já estão realizando. A terceira etapa é a etapa que você faz operações em uma conta demonstrativa, como você estivesse operando uma conta real durante um período aí, pode ser uma semana, 2 semanas, um mês, o que eu recomendo é um mês. Por que essa etapa 3, tá? A etapa 3, claro, ela é para você ter uma métrica do teu operacional, ou seja, você ver nitidamente, né? No médio e longo prazo, não é resultado de dia, é no médio e longo prazo, tipo em um mês, você vê como que está o desenvolvimento do seu capital. Porque tem muitas pessoas que quando vão operar, né, com esse tipo de operacional, o cara toma 4 stops seguidos e aí o cara já desmotiva, né? Mas, se você pegar o histórico do médio e longo prazo de uma pessoa, a pessoa toma 4 stops, depois toma um, pega um alvo, né? Que o cara já recupera todo o lucro e ainda fica positivaço. E aí ele fica nesses altos e baixos e quando vai ver no final do mês, o cara tá com um resultado absurdo. Então essa terceira etapa é tanto também para vocês validarem o operacional e ver que essa bagaça realmente funciona, como também para você ter métricas dos seus resultados caso você queira entrar numa mesa proprietária. Eu sei que algumas pessoas já estão há algum tempo no mercado, já estão operando na conta real, tá? Cara, assim, não é uma regra que eu estou te passando. É claro que se você seguir essas 4 etapas, a chance de quando você começar as suas operações, você ter lucro, ela é gigantesca, ela aumenta bem mais, tá? Mas essa terceira etapa é justamente também para você ter todos esses dados aí do teu operacional, beleza? Então, assim, você vai passar uma prova para a gente ver se conseguimos passar? Cara, lá na XNES, o que você consegue fazer? Você consegue criar uma conta do MT5, tá? Do MT4, por exemplo, uma conta de demonstração com valor de US$ 1.000. E aí, essa conta, você consegue fazer as suas operações durante 30 dias. E aí você consegue ver se você passaria em uma prova ou se você não passaria em uma prova, tá? Então, para nessa terceira etapa, deixa eu pegar aqui, mostrar aqui para vocês. Por exemplo, ó, eu estou aqui na XNES, tá? Eu vou vir aqui na página principal deles e vou vir aqui em abrir conta nova, tá? E aí, aqui, claro, tem os tipos de conta, tá? Por exemplo, experimentar a demo, né? Vou colocar aqui experimentar a demo e aí eu consigo abrir uma conta MT4 ou MT5, tá? E a alavancagem da conta, né? Para 500, enfim. E aí eu coloco aqui o saldo inicial dessa conta. Então, aqui o saldo inicial pode ser, por exemplo, Gabriel, eu quero fazer um teste de, sei lá, US$ 10.000, R$ 50.000. Você vai colocar aqui US$ 10.000, tá? O apelido da conta, vai criar a senha para uma conta, e aí, quando você criar isso aqui, vamos lá, criar uma senha aqui. Quando você criar uma conta, nessa parte aqui, ó, de minhas contas,
Nessa parte aqui, vai ter em demonstração essa conta aqui, ó, 10 mil dólares, certo? E aí você consegue tanto negociar por aqui como o MetaTrader 5, beleza? Aí aqui tem alguns pontos, tá? Mas dessa forma você consegue fazer esse teste, né, nas suas operações aí para ver se você passaria em uma mesa utilizando esse operacional ou não passaria em uma mesa. E também, claro, praticar. Conhece a Cenário Capital? Tem alguma crítica dela? Não conheço não, tá? Show. A nossa mesa vai ser em Forex, tá? Em dólar. Vamos lá. Para dúvidas, aqui, o que eu preparei para vocês? A página aqui da FTMO, tá? É a mesa lá que eu falei para vocês. É só você colocar isso aqui no Google que já vai aparecer para você, beleza? Eita. Beleza. Fechou. Então aqui, ó, a gente tem todas as informações, não sei o quê, todo blá, blá, blá. Cadê os planos? Aqui tem os planos, né? Então a gente tem aqui o de 10 mil dólares, 25 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares e 200 mil dólares, tá? E aí aqui tem todas as informações. 30 dias mais 14 dias, a fase 1, né? A fase 2, e também tem o valor, tudo certinho aqui, beleza? Calma aí, deixa eu colocar aqui em português. Beleza. Uma coisa muito da hora, tá? Por exemplo, se você entrar nessa conta aqui, ó, 10 mil dólares, certo? É dólares mesmo, né? Isso, 10 mil dólares. Você vai pagar 155 euros. Aqui tá em euros. Oxi. Por que ele tá em euros? Tá, não sei por quê, mas ele tá em euros aqui. 155 euros vai dar vezes 5. Vai dar 500, calma aí. 155 vezes 5 vai dar 700, vamos colocar aí, 800 reais, tá? Mais ou menos, para você pegar 50 mil reais, ou seja, 10 mil dólares, ok? Se você passar na mesa, nesse teste, eles devolvem esse valor, né? Então, assim, cara, é excelente, porque eles devolvem esse valor para você, caso você passe, beleza? Enfim, aqui tem todos os dias, passo 1, passo 2, tá, da verificação. Como eu falei aqui, ó, são 30 dias na fase 1, na fase 2 são 60 dias, dias mínimos de negociação, aqui são 4 dias mínimos, tá? O que que isso significa? Cara, 4 dias mínimos que você tem para fazer as suas operações, certo? Ou seja, você tem que pelo menos 4 dias fazer operações aí nessa conta, tá? Perda máxima diária, 500 dólares, perda máxima, 1.000 dólares, meta de lucro, 1.000 dólares, enfim, tem todas as regras aqui, beleza? Então, assim, a FTMO é uma das principais mesas proprietárias, tá? Se você quiser saber algumas informações, é só colocar FTMO aí no Google, é bem simples, tá? Não tem erro. E FTMO, e no primeiro site que aparecer aí, você já vai fazer o teu login aí, nesse site que eu passei para você, beleza? Eu acho que aqui não tem em português. Tem em português sim aqui, ó. Tem em português, tá? Então é só colocar em português para você ter acesso a todas as informações, beleza?
Fechou? Então, além disso, também eu vou passar aqui para vocês, tá? Como que vocês podem instalar e configurar aí o indicador Insider Trading, tá? Que é o indicador para MetaTrader 5, beleza? Vamos lá, galera. Eu vou passar aqui o passo a passo para vocês instalarem e configurarem o indicador. É muito simples a instalação, não fique com medo, tá? É bem simples mesmo. Vamos lá, todo mundo está vendo minha tela, né? Indicador Insider, como configurar? Três coisas que você vai precisar, tá? Você vai precisar do arquivo do indicador, você vai precisar do MetaTrader 5, tá? E você vai precisar da corretora da XNES, beleza? Você vai precisar dessas três coisas. A corretora não precisa ser obrigatoriamente a XNES, tá? Eu estou dando um exemplo aqui como XNES porque é a corretora que a gente está fazendo desde o início lá, beleza? Depois disso, você vai precisar entrar lá na corretora da XNES, criar uma conta, baixar o MetaTrader aí no teu computador, tá? Depois que você entrar no MetaTrader, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, lá na parte superior, vai vir em arquivos, tá? Vai vir em abrir pasta de dados, beleza? Depois ele vai abrir essa pasta de dado aqui para você. Você vai vir aqui e clicar na pasta MQL5, vai abrir a pasta MQL5. Vai vir aqui nesse monte de pasta, você vai clicar aqui e abrir a pasta Indicators, tá? E aí você vai pegar o arquivo que eu vou te mandar, tá? E você vai arrastar esse arquivo dentro dessa pasta aqui, tá? Repetindo todo o processo, você vai vir ali, MetaTrader aberto, vai vir em arquivo, depois abrir pasta de dados, depois você vai vir aqui em MQL5, abrir essa pasta MQL5, depois abrir a pasta Indicators e depois, nessa pasta do Indicators, você vai arrastar o arquivo aqui dentro dessa pasta, tá? Sem, sem problema nenhum, beleza? E vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Beleza. Salvar isso aqui. Galera, podem ficar tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos que a gravação dessa live, ela vai ficar disponível lá na plataforma para vocês poderem ver novamente, tá? Então, caso você ficar com alguma dúvida, é só acessar lá para assistir de novo, beleza? Oxi, o que aconteceu aqui? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos lá. Beleza. Nossa, galera, só deixa eu pegar o carregador ali. Calma aí. Ah, beleza. Vocês estão me escutando aí, né? E aí, galera, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Quando você realizar isso, o ideal é você atualizar a plataforma, fechar o MetaTrader 5, abrir de novo, tá? E aí, você vai vir aqui, por exemplo, tá? Vai vir em Indicators e vai vir aqui, ó, no exemplo. Caramba. Vai vir aqui e aí vai ter aqui, ó, Insider Trading MT5, tá? Fez isso aqui, você vai vir aqui, vai clicar em OK, tá? E aí ele já vai estar configurado. Gabriel, quero colocar no tempo gráfico, vou fechar isso aqui. Quero colocar no tempo gráfico de 1 hora. É só mudar aqui o tempo gráfico de 1 hora, que ele já vai fazer as zonas aí, né, de 1 hora, tá? Vamos lá, galera. Explicar aqui sobre o indicador Insider Trading, beleza? O indicador Insider Trading, a gente tem basicamente alguns pontos. A gente tem o nosso Premium, que é isso aqui, ó. Que é esse retângulo aqui, que é onde o preço está mais caro, né? E a gente tem o desconto, onde o preço está mais barato, tá? É muito importante você entender que esse prêmio e desconto não são order blocks ou zonas institucionais que a gente vai fazer entrada, beleza? Aqui a gente tem o equilíbrio, ou seja, a região de 50% da movimentação, ou seja, não fazer operações aí na metade, na região 50, tá? Além disso, vamos dar um zoom aqui. Além disso, a gente tem essas marcações aqui, tá? Essas marcações aqui são basicamente... Essas marcações basicamente são o desequilíbrio do preço, que ele já faz esse traçamento automático, tá? E essas zonas aqui são o order block, beleza? Se você colocar o mouse aqui em cima, ele aparece aí, ó, OB, beleza? Order block. Tá bom? Então, a gente tem as marcações aqui. Uma coisa que você precisa entender, tá? É que você precisa ter bem claro, quando você for fazer as suas operações, qual order block você vai estar procurando para você fazer as suas operações, né? Então, por exemplo, se a gente está numa estrutura de alta, né, a gente vai utilizar todo o conhecimento que você teve para utilizar junto com essa ferramenta, tá? Se essa ferramenta ela fizesse tudo para você, a gente nem precisaria fazer a mentoria, né? Então, assim, é óbvio que isso aqui é um programa que foi programado, que foi configurado para ele traçar, fazer toda essa marcação aqui. Mas é o que eu sempre falo para vocês, cara, a ferramenta nenhuma vai ser perfeito, não vai executar um operacional de forma perfeita, né? Se fosse executar de forma perfeita, era só usar a ferramenta. Então, é muito importante você utilizar essa ferramenta aqui como um complemento das suas análises. Beleza? Por exemplo, essa ferramenta ela não mostra para a gente o ponto de entrada, saída, o stop, né, o stop gain, o stop loss, não mostra para a gente nada. Então, por exemplo, se você quiser fazer preço médio dentro de um order block, se você quiser fazer um stop móvel, se você quiser fazer uma parcial, né, isso aí vai ser configurado dentro do teu operacional. Beleza? Qual que é a diferença do Premium para o Order Block? Cara, o Premium, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Calma aí. Compartilhar a tela aqui. Aí, beleza. Vocês estão vendo o meu quadro aí que eu estou mostrando, né? O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está numa movimentação de alta ou de baixa, a gente tem o mercado fazendo essa movimentação aqui.
Isso aqui é horrível, velho. Meu Deus. A gente tem o mercado fazendo essa movimentação aqui. E aqui a gente tem o preço sobrecomprado, tá? E a gente tem o preço sobrevendido. Meu Deus do céu. Mas beleza. A gente tem o preço sobrecomprado e sobrevendido, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui a gente tem o preço muito caro e aqui a gente tem o preço muito barato, certo? Então, o premium e desconto, ele mostra, basicamente, onde que está o preço muito caro e o preço muito barato. E a região de equilíbrio é a região que é o meio dessa movimentação, a região 50 ali, que é muito importante a gente entender. Beleza? Esse desenho aqui tá horrível, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, essa é a diferença entre, cara, premium e desconto. Dentro de prêmio, desconto e equilíbrio, a gente não vai fazer nada de operação. Você não vai utilizar isso aí para você fazer entrada. Beleza? Ele só vai mostrar para a gente onde tá essas regiões. Beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, a gente está aqui, vamos supor que a gente queira pegar um outro ativo. Pegar aqui o GBP-JPY. Pegar aqui o GBP-JPY no tempo gráfico de 1 hora. Eu vou vir aqui, pegar o Insider Trading e vou adicionar aqui. GBP-JPY ele não roda. É porque... tô brincando, galera. Acho que é por causa de alguma coisa aqui do computador. Deixa eu parar o compartilhamento para ver se é isso. Beleza. É até bom vocês já verem, pegar as manhãzinhas do MetaTrader, tá? É o seguinte, às vezes ele pode dar algum pau, o MetaTrader, tá? O que você faz? Vou tirar aqui, lista de indicadores, excluir, atualizar. Aí, beleza. O que você vai fazer? Você vai pegar o Insider Trading, colocou aqui. Se ele não fizer esse carregamento, é só você vir aqui e clicar em atualizar, tá? Que ele vai fazer toda essa parada aqui e vai atualizar aí pra gente, tá? Então, por exemplo, no tempo gráfico de H1, o que a gente tem no tempo gráfico de H1? No tempo gráfico de H1, o que a gente... Calma aí. As regiões, né, principais que a gente tem essa região aqui, a gente tem essa região aqui, que não é o prêmio, né? O prêmio, ele tá pequenininho aqui, ó, assim, tá? E a gente tem essas regiões. Então, a gente sabe que no tempo gráfico de 1 hora, a gente tem essas marcações aqui, tá? Só que, se a gente vier aqui no tempo gráfico de H4, as zonas, elas vão ser marcadas no tempo gráfico maior. Se a gente vier aqui no tempo gráfico de 15 minutos, as zonas, elas vão ser marcadas no tempo gráfico menor, tá? Se você quiser configurar também, o que você pode vir aqui é clicar aqui com o botão direito, vir aqui em lista de indicadores, clicar aqui, e você pode vir aqui em propriedades. E aí você pode configurar aí, enfim, da forma que você quiser, tá? As cores, né? Eu não sei se vocês vão querer fazer isso, mas configurar as cores, parâmetros de entrada, tá? Tudo isso do indicador. Beleza? Fechou? E, cara, mesma analogia, muito importante você entender, tá? Sobre a metodologia do Insider Trading antes de você fazer as suas operações. Certo? Se a gente está numa tendência de baixa, a gente vai procurar operações de venda nessa estrutura de tendência de baixa.
tá? Gabriel, posso pegar essa operação aqui de compra? Pode, mas você precisa ver qual é a estrutura que ele está marcando aí. Por exemplo, aqui, ó, no tempo gráfico de H4, no tempo gráfico de H4, a gente tem o mercado nessa estrutura aqui de alta. Faz total sentido a gente pegar uma operação aqui de compra, por exemplo, nessa região aqui, tá? Porque a gente está numa operação, numa tendência aí de alta, tá? A partir do momento que a gente tem uma reversão de tendência, aí a gente vai começar a procurar operações de venda. Então, por exemplo, aqui numa estrutura menor, o gráfico ele ficou vermelho, ou seja, iniciando uma tendência de baixa. A gente teve o choque, que basicamente é o RPR, tá? Eu sempre passo isso para português, porque português fica bem mais fácil de vocês entenderem. Então, um tempo gráfico menor, por exemplo, 15 minutos, uma hora, vamos colocar aqui uma hora, tá? É que a gente esteja num tempo gráfico de baixa, tá? Na verdade, numa estrutura de baixa. Então, se o mercado ele vier aqui, buscar essa região, a gente vai ter uma confluência com a tendência de mercado, tá? Então, assim, não tem muita coisa nova para eu explicar aqui para vocês, porque toda a base da mentoria, vocês já sabem, tá? Então, basicamente, essa ferramenta, ela só faz as marcações de forma automática, tá? Fechou? Galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros, tá? O que vocês estão achando dos seus resultados, das suas operações? Como que está as suas operações de 0 a 10? De 0 a 10, como que está o teu treinamento, as suas operações? Coloca aqui no bate-papo para eu saber. 7, 5, 8,5, 8. Show, 7. Show. Galera, muito importante para você que está pensando em desistir, tá? Uma coisa que você precisa ter em mente é exatamente pelo que você está lutando aqui dentro do mercado financeiro, entende? Tem muitas pessoas que, cara, acabam desistindo do mercado, mas é simplesmente porque ela não tem um propósito claro na mente dela, entende? Você precisa entender por quem e pelo que você está lutando aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não estão no mercado só para ganhar dinheiro, mas sim para mudar de vida, ajudar a tua família. Então, esse tem que ser o seu principal motivo, o seu principal propósito. Porque quando você tem isso em mente, é muito difícil e acaba sendo meio que egoísmo, né? Você desistir do mercado. Pô, você vai desistir do mercado? Você vai desistir, por exemplo, da tua família? Não faz sentido, entende? Então, é muito importante você ter em mente exatamente quais são os seus sonhos, seus objetivos aqui. Entende? E se você está pensando em desistir, pô, cara, eu já estive no teu lugar. E não tem coisa melhor do que você persistir naquilo que você quer conquistar para você ir, depois de um certo tempo, você ver onde você chegou. Entende? Por exemplo, hoje a gente teve Cara, fugiu o nome. Hoje teve... Cara, calma aí. Deixa eu pegar o nome. Não é que eu não sei, tá? É que eu esqueci o nome. Marcelo? O Marcelo. Tava entre André e Marcelo, que meu pai é André e Marcelo. Mas hoje a gente teve o resultado do Marcelo. Cara, todos os dias eu vejo resultados também de alguns de vocês lá no grupo, entende? E eu sempre, cara, incentivo vocês enviarem mensagens lá no grupo. Por quê? Porque, cara, isso para algumas pessoas pode parecer ostentação, mas eu sei que para a maioria não é ostentação e sim uma motivação, entende? Porque, cara, imagina, você está num grupo de pessoas e essas pessoas tiveram acesso ao mesmo conhecimento que você teve, ao mesmo conteúdo que você teve e estão ganhando dinheiro com o operacional que você também aprendeu. E você, a partir do momento que começa a ver essas pessoas ganhando dinheiro com esse tipo de operacional, você fala, pô, é possível isso.
Entende? Uma coisa é eu, Gabriel, aqui, vim aqui para vocês falar o seguinte, cara, esse operacional é surreal, você vai ganhar muito dinheiro. Uma coisa é isso. Outra coisa é vocês mesmos entrarem lá no grupo e postar resultado. Cara, isso, principalmente para, eu tô falando isso na minha visão, tá? Incentiva muito para quem tá querendo ir pensando em desistir. Por quê? Porque não é um ponto de ostentação, tá, galera? Só tenham isso em mente. Quando eu estava começando no mercado financeiro, simplesmente por eu começar a conviver com pessoas que já estavam no mercado financeiro, por conviver com pessoas que já tiravam dinheiro do mercado, essas pessoas e esse resultado que essas pessoas tinham fizeram com que eu não desistisse do mercado. Porque a maioria das pessoas, o problema não o problema não é, por exemplo, ela em si. A maioria das pessoas acreditam ou tem uma crença limitante que o problema é o mercado, que o mercado é impossível viver de mercado, que mercado não funciona, mercado não dá dinheiro, e as pessoas elas têm essa crença. A partir do momento que você vê pessoas ganhando dinheiro com o mercado, que muitas das vezes pessoas que estavam junto com você, que estavam num treinamento junto com você, numa mentoria junto com você, quando você começa a ver essas pessoas que estavam no mesmo ponto, no mesmo lugar onde você estava e estão ganhando dinheiro, você fala, pô, essa ideia, essa falsa ideia que você tinha, né, de que day trade não dá dinheiro, ela acaba. Porque você começa a ver pessoas realmente ganhando dinheiro com o mercado, entende? Então, assim, cara, postar, mostrar, né, as suas análises lá no grupo, eventualmente os seus resultados, pode parecer uma ação muito insignificante, mas para algumas pessoas pode mudar completamente a mente delas e o resultado delas, entende? Meu motivo é minha família e deixar um legado para a próxima geração. Cara, surreal. Para a gente que é CLT é bem difícil, só correria. Cara, você precisa começar a focar, não é na correria, mas é como que a sua vida vai ficar daqui a um tempo. Eu não sei se você sabe, mas um avião, quando ele vai decolar, ele gasta, em média, 40% do combustível de toda a viagem apenas na decolagem. A decolagem é o mais... É onde o avião ele gasta mais combustível em todo o voo. O avião vai atravessar o Oceano Atlântico, onde ele gasta mais combustível na decolagem. É quando ele vai sair do chão, entende? E no mercado financeiro é a mesma coisa, pô. Onde você vai colocar mais energia é no começo. Ah, Gabriel, mas é muita correria. Beleza, é correria. Cara, dane-se que é correria. Foca. Eu sei que no começo vai ser doído. Você vai precisar, cara, se dedicar mais, estudar mais. Você vai precisar, alguns momentos, dormir menos. Você vai precisar colocar uma pressão maior. Mas isso é no começo. Aí depois, quando você começa a ganhar dinheiro, imagina só a transformação que isso pode gerar, pô. Entende? Então, sem sombra de dúvidas, o começo, ele é mais difícil. Sem sombra de dúvidas. Você precisa aprender coisas novas. Muitas das vezes você vai precisar criar uma rotina de operação. Todos os dias está o horário, está no mercado. Analisar o mercado, está acompanhando o mercado. Se você for operar, por exemplo, mini índice, mini dólar, por exemplo, das 9 horas até meio-dia, você está na frente do gráfico, na frente do computador. Se você for operar Forex, você precisa criar uma rotina de acompanhamento, né, do mercado para você fazer as suas operações. É óbvio que isso vai depender de como você vai levar o teu operacional, né? Você vai fazer operações num tempo gráfico maior ou menor. Então, essa rotina, ela vai ser construída de pouco em pouco por você. Eu não posso falar assim, ó, cara, tem uma rotina que eu sigo, porque talvez a rotina que eu sigo não sirva para você, entende? E a sua rotina que você segue não vai servir para outras pessoas, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, entende? Mas sem sombra de dúvidas, cara, no começo, se você colocar o teu foco em colocar o maior número, cara, a maior energia possível, isso você coloca só uma vez. O avião, ele não coloca energia na decolagem e depois, quando já está no ar, ele precisa gastar mais combustível. Não, uma vez que ele saiu do ar, cara, é só acompanhar.
Ou seja, o gasto de energia ele é muito baixo. Então, é melhor, no caso, você gastar uma energia absurda agora no começo e depois diminuir essa energia do que você ficar com uma energia média, pô. Cara, se o avião não colocar uma energia forte na decolagem, ele não sai do chão. Se ele ficar com uma velocidade mediana, ele não sai do chão. Ele vai ficar, basicamente, vai virar um carro com asa, entendeu? Então, muitas pessoas, quando entram no mercado financeiro, justamente são isso, um carro com asa. O cara não coloca a energia que precisa colocar e ele não sai do chão, porque ele não coloca essa energia inicial. E aí ele não tem energia suficiente para decolar. Mas depois que o cara, destrava, depois que o cara coloca pressão mesmo, passa um período estudando, se dedicando, treinando, e o cara começa a ver os resultados, amigão, não tem pessoa no mundo que possa parar uma pessoa como essa. Eu tenho o hábito de acordar 3 horas da manhã, esse horário que eu vou operar Forex. Cara, mercado Forex, de madrugada, à noite, é óbvio, né? Dependendo de cada tipo, mas, na grande maioria, tem uma volatilidade muito legal, tá? À noite, de madrugada, principalmente. Se fosse fácil, todo mundo estaria rico, né? Então, assim, galera, quem quiser falar alguma coisa também, a gente está chegando no final dessa aula aqui, só levantar a mão, ativar o microfone. Ontem a gente abriu o microfone para algumas pessoas poderem falar. Se quiser falar alguma coisa, manda mensagem aí, levanta a tua mão, a gente ativa o microfone, tá? Mas essa live foi mais para trocar uma ideia aqui com vocês e também passar esse conteúdo. Estou com dificuldade em encontrar as aulas que tivemos. E, se possível, colocar em sequência. Cara, as aulas já estão em sequência na plataforma. Vocês conseguem... Galera, as aulas não estão na plataforma? Coloca aí no bate-papo. Se elas estão na plataforma ou não estão na plataforma. Até onde eu sei, elas estão na plataforma, tá? E de forma cronológica. Primeira aula, a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, de forma cronológica, tá? É só você entrar lá na plataforma que você vai ter acesso enfim, às aulas. Beleza? Beleza. Então tá em ordem cronológica. Fechou? Bom, galera, mas eu acho que é isso. Ninguém quer falar nada aqui? Não tem problema? Ó, se alguém quiser abrir o microfone aqui, falar como que tá sendo os seus resultados, dá um toque aí, manda uma mensagem no bate-papo ou abre seu microfone aí, levanta tua mão, tá? E aí a gente ativa. Caso ninguém queira, não tem problema também, tá? Mas aproveitem que agora é um bom momento para vocês tirarem qualquer dúvida comigo, tá? É óbvio que eu tô ligado lá no grupo do WhatsApp, mas aqui, cara, qualquer dúvida vocês mandam aqui, eu já consigo resolver. Tamo junto, Marcos. Para operar com o indicador, tá? Você precisa ter o MetaTrader 5, beleza? Muito importante. Quando temos dois order blocks juntos, uma saída pegando e entrada de outro, como fazemos? Existem duas formas. Ou você literalmente faz duas ordens, ou você vai fazer a sua ordem e colocar o teu stop atrás do segundo order block, tá? Tem pessoas que operam de várias formas. Se você tem dois order blocks juntos, tá? O ideal é você filtrar esse order block para transformar um order block só.
beleza? E proteger o teu stop, tá? Então, por exemplo, cara, não vai também fazer uma operação de risco e retorno de 1 para 1, né? Essa aula vai para a plataforma? Sim. Então, o arquivo, eu vou disponibilizar, provavelmente a gente vai mandar o e-mail para vocês com o arquivo, tá? O arquivo do indicador, beleza? Mas, na pior das hipóteses, eu mando lá no grupo, tá? Mas eu acredito que vai ser um arquivo para cada pessoa e a gente vai mandar por e-mail, pelo e-mail que vocês garantiram a sua vaga, beleza? Vocês realizaram a sua compra lá. Fechou? O indicador funciona na IC Marketing? Funciona em qualquer corretora que tenha MetaTrader 5, tá? Qualquer corretora. Beleza, rapaziada? Pessoal, tamo junto, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês. E em breve eu quero fazer uma live, tá? Uma aula, na verdade, com todos vocês, para literalmente a gente abrir o microfone, vocês falarem o que vocês estão passando, as dificuldades que vocês estão tendo, tá? Essa live aqui foi de conteúdo, mas a gente vai fazer uma aula só específica para a gente entender o que você está passando, beleza? Para a gente tirar dúvida, também entender quais são os milhões que vocês estão ganhando aí com o mercado, tá? Vai continuar passando as análises do mercado Forex. Então, a gente fez 2 semanas de operação ao vivo, operação e análise ao vivo, né? Primeiro, toma vergonha na sua cara. Quem falou isso aqui? O Elson. Irmão, toma vergonha na sua cara, né? Não é possível. Você fez a mentoria aqui comigo, você vai pegar minhas análises? Só que falta, né? Cara, você não precisa das minhas análises. Você não precisa, acredite. Você não precisa das minhas análises, tá? Eu sei que as minhas análises, ela dá uma confiança, né, bem maior para vocês estarem operando. Mas comece a confiar no teu operacional, pô. Porque assim, beleza, eu posso continuar mandando as análises do mercado Forex. Mas, pô, e aí? Você paga uma mentoria comigo para você ficar escravo das minhas análises? Entendeu? Então, assim, mesmo que talvez no começo você tome um loss, fique no 0 a 0, não tenha um resultado tão interessante, mas isso aí está criando aprendizagem para você. Entende? É uma dor que você vai passar, um momento ruim que você vai passar uma única vez. Operar sozinho, entendeu? Depois disso, cara, vamos supor, eu pego, encho o saco, virou um dia, eu acordei um dia, falei assim, cara, quer saber? Dane-se, eu vou ir lá para Dubai, ficar morando em Dubai e dane-se. Vou entregar o escritório, não vou dar mais aula, vou desaparecer nas minhas redes sociais, vou excluir Instagram, YouTube. E, mano, dane-se, vou para lá. Posso fazer isso? Pode. Encher o saco e vou para lá. E aí? Você que estava dependendo das minhas análises para pagar suas contas. O que você vai fazer? Fazer nada, entende? Então, assim, óbvio que dificilmente isso vai acontecer, pelo menos por enquanto, tá? Mas, cara, o propósito da mentoria é justamente isso. O propósito da mentoria é justamente você não ficar escravo de nada no mercado financeiro. Você conseguir fazer as suas próprias análises e realmente conseguir conquistar essa sua liberdade, tá? Mas, cara, sempre que dá, a gente... Não sempre que dá, né? Mas a gente continua mandando as análises, tá? Sem problema nenhum. Eu não vou assumir um compromisso aqui de todos os dias estar enviando as análises, mas a gente vai continuar com esse processo, esse projeto aí, tá? Das análises. Mas não se apegue, tá? Não se apegue. Esse arquivo tem que atualizar que nem o GRX? Boa pergunta. Eu vou falar aqui com o nosso time, tá? A galera que
tá por trás de toda a mentoria, fazendo os e-mails, integração, e a gente vai ver se eu vou mandar, se eu vou disponibilizar um único arquivo para vocês, tá? Que aí vai ficar vitalício para você, ou se a gente vai mandar todos os meses um arquivo novo. Beleza? Fechou? Eu, sinceramente, não sei o que eles alinharam para realizar, mas independente, tá? Galera, seguinte, ó, a gente está com 31 pessoas. Eu quero que todos aqui prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Eu estou... o Flávio, cara, viu exatamente o que eu ia falar. Seguinte, a gente está pensando em fazer um presencial aqui, tá? Só com a galera da mentoria. Vai ser um presencial, uma parada bem fechada, bem exclusiva nossa aqui, tá? E a gente estava pensando em não fazer aqui no escritório, porque no escritório eu acho que vai ficar ruim para receber todos vocês. A gente está pensando em pegar um lugarzinho aqui em Alfa, pegar uma casa, né? Ter uma comidinha para a gente comer, né? Fazer aquele evento da hora, a gente trocar bastante conhecimento, bastante experiência, tá? E assim, tá perguntando quanto, né, de dinheiro. Cara, um valor completamente simbólico, simplesmente para pagar a alimentação que vai ter, o lugar que vai ter, tá? Mas eu queria saber quem aqui gostaria de participar dessa confraternização da mentoria Insider Trading aqui em Alphaville. Coloca aí no bate-papo. Quem aqui gostaria? Deixa eu ver, contar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara, ó, se a gente tiver 10 pessoas, tá? 10 pessoas que participem dessa confraternização, tá? A gente já consegue fazer aí a confraternização, tá? Eu tava pensando em pegar um Airbnb aqui, né? Tipo, uma casa confortável pra gente, colocar um telão, para ficar uma parada bem descontraída, mas também com conteúdo, beleza? Então, assim, fazer um encontro mesmo de todo mundo, eu acho que vai ser top, tá? E vai ser bem melhor do que a gente via aqui no escritório, né? Escritório vai ficar todo mundo apertado, vai ficar ruim. Tava pensando em pegar uma casa gigantesca aqui em Alphaville para a gente fazer isso aí. Aqui em Alpha tem algumas casas que os caras deixam só para evento, né? Clipe de funkeiro, essas coisas, clipe de música, né? Os caras alugam essas casas grandes e aí a gente pode utilizar. Que cidade tu mora? Eu moro aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, tá? Beleza? Então, assim, ó, eu vou mandar uma enquete lá no grupo, tá? Do presencial. Cara, dá pra gente fazer um evento bem top para todo mundo aí se encontrar, beleza? Quem aqui consegue vir aqui para São Paulo nesse evento presencial? São Paulo, tá? Tava pensando em fazer esse mês esse evento presencial. Eu vou passar a data com antecedência, tá? Eu nem sei por que eu estou passando aqui para vocês. Estou perguntando aqui no bate-papo, mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma enquete lá no grupo do WhatsApp, tá? Para ver, basicamente, quem consegue vir em um evento presencial aqui em Alphaville, tá? E aí, basicamente, se a gente tiver uma galera aí que fechar, a gente fecha esse presencial. Beleza? Vai ser top, galera. Vai ser top. Isso é louco, tá? Fechou? Galera, tamo junto. Queria agradecer a presença de todos vocês e valeu. Encerrando nossa live aqui. E eu vou mandar lá a enquete lá no grupo para vocês. Beleza? Valeu, encerrando nossa live aqui em 5, 4, 3, 2, 1.